Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso RevoiCast, o podcast da Revoi Contabilidade de Resultado, que sempre está trazendo assuntos relevantes que fazem parte do seu dia a dia e importantes para que você conheça um pouquinho mais. Às vezes nem você se deu conta de que precisa entender de determinados assuntos. E nós estamos aqui para isso, para trazer esses assuntos à tona e para que você fique muito bem informado. Antes de apresentar o nosso assunto do dia e os nossos convidados, eu quero lembrar você que ainda não segue o nosso canal no YouTube, para que se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que a gente tiver alguma novidade aqui no nosso canal, o canal da Revoi Contabilidade de Resultado. Bom, agora sim vou apresentar os nossos convidados. O nosso assunto de hoje é holding, sucessão, e para falar sobre o assunto a gente está recebendo a doutora Franciele Martins, advogada, pós-graduada em Direito Tributário e Empresarial, experiência de mais de 12 anos em trabalhos de holding, organização societária e sucessão de patrimônio empresarial e familiar. É sócia proprietária do escritório de advocacia Ferreira e Martins, advogados associados, com atuação nas cidades de Chapecó, Joaçaba, Três Itilhas e Cristalina, em Goiás. Escritório especializado na área empresarial, societária e tributária. Doutora Franciele, um prazer tê-la com a gente aqui no nosso RevoiCast. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer enorme em participar, de um assunto que é de tamanha relevância, no mundo atual, principalmente no ambiente empresarial. Agradecer a Revoi pelo convite e vamos lá. Isso, temos muito para conversar sobre esse assunto que sempre gera muitas dúvidas. E conosco também, Thiago da Rosa. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, bem-vindo. O Thiago é proprietário da Revoi Contabilidade de Resultado, especialista em gestão e planejamento tributário, professor universitário e também diretor de assuntos tributários da SIC, Associação Comercial e Industrial de Chapecó. Seja bem-vindo mais uma vez, Thiago. Obrigado, Giovanni, mais uma vez. É um prazer estar aqui. E acho que hoje temos um assunto aí bem relevante também para todo empresário, para quem tem negócios, para quem tem patrimônio, que trabalhou a vida toda aí, produziu. E acho que o assunto é de bastante interesse para esse pessoal. Doutora Franciele, por que esse é um assunto tão delicado, Será que as pessoas elas não param, não pensam sobre o assunto, de que vai ser preciso fazer uma sucessão, Por que ele é tão delicado? É delicado porque você tende a pensar sempre que vai dar tudo certo, que você vai estar sempre aqui, e a gente trabalha tanto e o dia a dia é tão corrido que você não para pensar em todas as nuances, E a gente sempre brinca assim que a gente faz seguro para o nosso veículo, a gente faz seguro para o nosso carro, mas muitas vezes a gente não faz um seguro para o nosso patrimônio e para as nossas vontades, Porque quando a gente fala em sucessão, a gente realmente tende a pensar, e se eu não estiver mais aqui, E o seguro você faz para não usar. Essa é a ideia, mas se for necessário usar, tá tudo lá, da forma como você gostaria que tivesse, com todas as regras, disposições, tudo dentro da mais perfeita legalidade para que o negócio continue, independente das pessoas que estão à frente. Ninguém quer faltar, Por isso que tem esse certo tabu, Ninguém faz esse plano, João? Todo mundo acha que é eterno, Existe até uma frase famosa que diz que tem duas coisas certas, a morte e os impostos. Então, essa questão de preparar durante a vida, usando o tempo a teu favor, a gestão do teu patrimônio é algo muito importante, Então é nesse trabalho de consultoria que geralmente a gente faz, em parceria com a parte jurídica do escritório da doutora Franciele, que é orientar o nosso cliente de quais os caminhos que ele tem para proteger o patrimônio, preparar para uma segunda geração, preparar para um processo mais profissionalizado, porque muita gente começa um negócio meio que de qualquer jeito, vai adaptando, faz tudo no começo, com o tempo o negócio vai crescendo, ele vai organizando até que o negócio toma um certo nível, A partir desse nível, ele começa a conquistar as coisas, começa a investir, fruto do trabalho que ele fez, do sucesso que ele teve. O que a gente vai apresentar aqui é uma forma de como proteger e garantir a continuidade desse sucesso empresarial. Como que ele dá sequência nisso? Como que ele protege das intempéries que pode acontecer? Como que ele vai dar essa sequência? Então, acho que vamos estar aí diante de um assunto extremamente relevante. É isso. Doutora Franciele, vamos começar do início, do começo. Sim. O que é uma holding? A holding, na verdade, é uma pessoa jurídica, E por que a gente denomina holding?
ela vem de um termo, né, do inglês to hold, que é realmente o controle, né? Ela veio abarcada na lei das SAs, em que grandes grupos, conglomerados, né, societários, né, criam empresas, né, para controlar realmente outras empresas. Mas ela tomou uma proporção um pouquinho maior e aí veio avançando, né, ao longo dos anos, né? Que é o quê? Então, se ela serve para controlar um grupo de empresas, ela também serve para controlar uma família, né, um patrimônio familiar. Claro, ao longo do tempo foram aí se criando o patrimônio rural, que é um pouquinho diferente, e aí foi se criando subdivisões de holding, mas a ideia central é isso, é uma pessoa jurídica que controla, seja um patrimônio, outras empresas, né, outros negócios. Ela serve para proteger o patrimônio. Ela é uma espécie de um guarda-chuva, né? Então ela serve para abarcar, e é diferente de uma empresa operacional que tem uma visão para fora, né? Ali ela tende a controlar aquilo que está sob seu comando, né? Sob seu controle. Uma dúvida que sempre surge, ela é lícita? Sim, ela é totalmente lícita, né? Ela tem previsão na lei das SAs, essa questão do controle, né, de empresas. E agora, recentemente, com a lei da liberdade econômica, isso foi corroborado, né, com a inclusão do artigo 49A, né, no Código Civil, que disse que porque era uma grande questão, assim, mas isso tudo é lícito, isso tem previsão legal? Sim, já tinha previsão legal, mas ela veio reafirmada, né, nessa condição de que é totalmente lícito, né, e a autonomia empresarial, patrimonial, é lícito você segregar riscos, né, de uma atividade. Então, quando você cria uma holding com essa intenção de você segregar riscos, né, tirar ali porque todo empresário tem riscos, né, seja na condição da própria empresa, quanto na condição de administrador dessa empresa, pessoalmente falando, né. Então, a ideia é segregar esses riscos, e hoje existe sim, até formalmente, né, legalmente falando, existe sim uma licitude nessa conduta. Uma dúvida que sempre se tem, né, Thiago? Muitos perguntam assim, mas se está dizendo que eu vou proteger, então é algo que eu quero deixar de cumprir com algum compromisso? Não. A holding não serve usar um artifício, né, para me tirar um compromisso. Não é isso, né? O objetivo principal é você, de certa forma, segregar de uma atividade operacional, que, como a doutora Franciele falou, que você tem risco, é natural, porque hoje numa atividade operacional você tem funcionários, você tem pessoas vinculadas, você firma contratos, você compra, você vende, você firma compromissos, e toda essa rotina, ela de certa forma gera algum risco empresarial. A holding, ela serve para dar uma separação, é como se fosse um cofre, né? Você separa isso, então essa organização por meio dela se torna lícita desde que você faça no tempo certo e da forma correta, né? Então, preenchendo esses requisitos, você está com um bom caminho aí desenhado. Doutora Franciele, quais são os principais benefícios de uma holding familiar? Além dessa questão da proteção, né, que de fato você segrega, né, aquilo tudo que você conquistou durante a vida, você consegue, né, segregar, digamos assim, né, e dar a destinação dela. Existe também a possibilidade de planejamento sucessório, e dentro disso existem algumas questões que muitas vezes não são de conhecimento das pessoas, né? Por vezes você cria um patrimônio e a ideia é que isso se perpetue dentro daquela linha reta, né, de filho, neto, né? E muitas vezes na vida a gente, né, encontra com terceiros, vamos lá, com cônjuges e tal. E a forma desse planejamento sucessório através da holding, há a possibilidade de você dar uma blindada, né, quanto a essas questões, né? Então você consegue planejar a sucessão de modo que os bens passem nessa linha reta, né? E que eventualmente um casamento mal sucedido, algo nesse sentido, não venha a interferir, né? Então esse seria o planejamento sucessório. Existe também uma forma de fazer um planejamento tributário, no sentido de você antecipar, né, muitas vezes um inventário, ou até mesmo eliminar ele, né, ao longo do tempo. Então, desde que isso bem organizado, você consegue fazer.
Só que tem que ser bem planejado, né? Tudo quanto você for fazer nesse sentido tem que ser bem estudado, porque depende da realidade de cada família e de cada interesse de cada família, né? Vamos ver se eu entendi bem. Ela proporciona uma vantagem tributária? Sim, do ponto de vista de planejamento, ela pode proporcionar uma vantagem tributária. Mas vamos pegar um exemplo de uma família que possui, por exemplo, vários imóveis ou vários ativos, né, que quer desenvolver esses ativos. Uhum. O fato de ele organizar essa sucessão em vida, né, já fazer a doação, já passar para os filhos, dentro das prerrogativas corretas, com certeza trará uma vantagem fiscal, ou seja, ele vai pagar menor incidência tributária do que se fosse o caso de um inventário, de uma questão de morte lá na frente, né? Então isso trará, por quê? Aquilo que a gente ressaltou, feita no tempo certo, antes, mas vinculado a um planejamento, né? Isso aí. E tem também outro lado disso, que é a questão mesmo que muitas pessoas hoje têm atividades, né, relacionada aos imóveis, né, de aluguel ou às vezes de compra e venda, e tudo isso está na pessoa física, né? E a pessoa física, ela é vinculada ao imposto de renda, tabela progressiva, né? E a holding, ela pode sim ter atividades de locação, de compra e venda, que isso também pode proporcionar, muitas vezes, uma economia tributária nesse sentido. Levando né? para um caso prático, Giovanni, há casos onde é feito essa análise, esse planejamento, que o empresário, por exemplo, que com o sucesso do negócio dele, ele conseguiu ter imóveis para locação, bens, que na pessoa física ele está sujeito a uma alíquota lá cheia, quase 27%, né? Na pessoa jurídica, quando ele traz isso, essa carga vem para em torno de 11,33 mais adicional, então dá menos da metade, né? E há outros casos que ele tem, às vezes, interesse de vender um bem. Comprou um bem há muitos anos atrás, com um valor mais baixo, a região valorizou, esse imóvel se valorizou, ou ele fez investimentos que valorizou o bem. Na pessoa física, ele teria que pagar um imposto sobre ganho de capital, diferença entre o valor de venda e o valor de custo, 15% até 5 milhões de ganho. Acima disso, uma tabela progressiva. No caso da pessoa jurídica, tendo atividade operacional, ele pode pagar em torno de 6%. Então, uma redução de carga fiscal, ela é muito significativa. Por isso que a gente coloca da importância de um planejamento para desenvolver essas atividades. Para quem tem um conjunto de patrimônio familiar, vamos pensar aqui, ó, imóveis, veículos, participação em empresas, dinheiro, abrir uma única holding para essa gestão resolve o problema? Não, muitas vezes é necessário abrir mais do que uma, né? Até porque, vamos lá, utilizando-se do exemplo aí de veículos, né? O veículo é um risco ambulante, né? Muitas vezes você colocar na mesma holding veículo e imóvel não seja talvez o ideal, né? Quando a gente fala em segregar risco, é justamente isso, né? Aquilo que de fato tem risco, você deixa, né, de um lado e muitas vezes você precisa, né, fazer mais do que uma holding para isso. Nós já tivemos casos, Giovanni, de fazer desenhos, né, onde o ideal para cobertar a necessidade, cuidando tanto essa questão de proteção, organização, gestão, vantagem tributária, eram abrir 3 holdings, né? Uma para participar de empresa, uma para fazer a gestão dos imóveis e uma para fazer a gestão dos bens móveis, né? Por isso que geralmente a solução ela está muito ligada na necessidade que o cliente tem e no contexto que ele aplica. Agora, se ele possuir esse conjunto de bens, com certeza vai ter que ter mais de uma para ter uma proteção maior, né? Você falou em necessidade. Todo mundo deveria se preocupar com isso ou não necessariamente? O que acontece, Giovanni? O que a gente vê hoje? Todo mundo que possui um patrimônio, então o cara tem lá uma empresa, aí ele teve já alguns imóveis, ele já conquistou alguma coisa, ele tem que se preocupar com isso. Ele pode até não fazer, né? Não ir para essa linha, porque existem outras formas dele pensar, às vezes, numa sucessão ou numa proteção. Mas ele precisa conhecer, ele precisa entender. E hoje, da maioria dos casos que nos procuram ou que têm conhecimento disso e vêm conhecer mais a fundo, eu te digo que a preponderância de quem opta por ir para essa linha é muito grande. Hoje, de cada 10, 9 optam por fazer, por dar sequência, por dar continuidade. Por quê? Porque geralmente essa necessidade ela é atingida pelos modelos de holding.
Porque, eu vou te dar um exemplo, já veio procurar nós pessoas que não possuíam empresa, mas possuíam patrimônio, tinham imóveis. Às vezes estavam com alguma dificuldade de saúde na família. E aí precisava de um trabalho, né, doutora? Então, existem caminhos para isso, né? E é justamente isso, né? A gente apresentando todas as soluções e da forma como a gente analisa cada caso, há necessidade e há, enfim, interesse de muitas vezes se constituir uma holding, mesmo não tendo esse histórico, né, de ter empresa, né, mas acaba vendo realmente que aquilo se adequa à necessidade e ao contexto familiar do momento, né, e assim, acaba que, claro, tem que ter uma contabilidade regular, é uma empresa, como outra qualquer, tem obrigações acessórias, né, mas como eu falei, havendo um bom planejamento, né, tanto tributário quanto sucessório, enfim, vendo que aquilo se adequa à realidade, vale a pena, né, vale a pena pelos benefícios que Giovanni, e o que a gente tem na prática, né, que muitos às vezes colocam assim, mas o meu patrimônio é tão pequeno, meu patrimônio não é tão relevante para fazer uma burocracia. Eu costumo sempre dizer o seguinte, veja, se você tem um carro, independente do valor, geralmente você vai fazer um seguro desse carro. Sim. Né? Se você é jovem e tal, geralmente, e você tem condições, você vai buscar fazer um plano de saúde. O que você está buscando com isso? Uma proteção maior. Para quê? Você faz um plano de saúde não para exame, não para uma consulta. Você faz por uma situação mais trágica, né? Um acidente, uma doença aí, uma cirurgia. A gente faz esperando não usar. Não usar. Mas se precisar, tá ali. O seguro, mesma coisa. Ninguém faz um seguro para sofrer um acidente de carro, né? Ninguém faz isso. A holding é a mesma coisa. Você não tem que fazer esperando usar. Mas agora, você tem que saber se você precisar para uma eventualidade que aconteceu na família, uma morte que aconteceu inesperada, uma situação de um casamento, às vezes de um filho, você pode proteger isso. Você pode, de certa forma, disciplinar essa situação. Você não fica vulnerável aos eventos que virão aí pela frente. Doutora Franciele, como garantir a continuidade dos negócios durante a transição de liderança? Isso é um assunto que, como eu falei, muitas empresas estão ou começando a pensar ou estão atrasadas nesse sentido, né? Porque o que a holding ela traz consigo também uma possibilidade que é a de governança corporativa. O que é isso? É preparar realmente uma sucessão empresarial, operacional, né? Então, através dela, você consegue ali impor regras, condições da forma como quer que seja conduzido esse negócio se o patriarca, enfim, né, o sócio da empresa não estiver mais, né? Inclusive preparar para nenhum dos filhos assumir, se é o caso de nenhum dos filhos ter esse interesse, né? A ideia é justamente isso, é tirar a pessoalidade, porque na nossa região, principalmente, muitas empresas são familiares, né? Então, por vezes os filhos não têm essa intenção, né, de trabalhar frente à empresa familiar, mas a ideia é que a empresa sempre gere renda para a família, né? Nenhum construiu a empresa para que ela morra, né? A gente constrói e pensa nas gerações futuras, né? Então, através da holding, a gente consegue, né, fazer essa preparação para que continue por futura, né, para as futuras gerações e seja revertido aí os lucros, enfim, e tenha também aquela função social, que é a geração dos empregos, né, que ela continue realmente gerando renda, né? Pois não, Thiago. Giovanni, eu acho que esse tema, quando a gente fala de liderança, continuidade e gestão, principalmente na nossa região e principalmente características de empresas familiares, né? Como eu disse antes, que nasceram aí de um trabalho que começou com uma ideia, um sonho, um desenvolvimento, conhecimento, pouca gente vai se preparando para o tamanho que a empresa vai ganhando no decorrer do tempo. Então, eu costumo dizer sempre que muitos empresários exigem resultados de SA, mas não se preparam ou não criam condições ou processos de SA. Né? Então, você muitas vezes chega num determinado nível da tua empresa, e aqui não estou falando de porte nem de tamanho, mas estou falando de nível de maturidade de negócio, que você precisa profissionalizar isso. Ela tem que ter uma organização. Por mais que trabalhe lá o filho, a nora, o genro, o primo, o irmão,
ou pessoas próximas, amigos, tem que haver uma profissionalização, tem que haver o papel de cada um nessa organização. E gestão, e essa organização, ela não começa de baixo, né? Eu escuto muitas queixas, às vezes, do empresário dizendo assim, mas o meu pessoal não faz. Mas a gestão, ela começa de cima. Ela é de cima para baixo, né? Então, ela está muito ligada à mentalidade. E essa mentalidade de profissionalização, um trabalho de holding com essa governança corporativa, ele ajuda. Porque você vai disciplinando, vai profissionalizando o negócio. Então, você vai colocando cada papel no seu lugar e vai organizando cada função. Então, você vai conseguir medir melhor o resultado de cada um, vai conseguir, com meritocracia, pagar melhor cada desenvolvimento de atividade, e com isso você pode organizar. Como a Fran falou muito bem, muitos empresários pensam às vezes, eu estou criando o meu filho para ele conduzir um negócio. É o sonho de todo pai, de toda mãe. Mas às vezes o filho não está preparado para isso, ou não quer, ou não tem interesse, ou não desenvolve as características. E aí a empresa tem que estar preparada para buscar um terceiro para essa gestão. Mas não é por isso que o filho ele tem que se afastar totalmente. Ele pode ser um controlador disso. Né? Eu ouvi um podcast que ele falava assim, que herdeiro é mimado, sucessor é preparado. Então a ideia é realmente, herdeiro e sucessor na mesma pessoa, ok, mas tem que ser preparada essa sucessão, né? Quais são os mecanismos, doutora Franciele, de governança familiar implementados na holding para lidar com conflitos e tomar decisões estratégicas? Até vai contra, né, o meu ofício, mas assim, a ideia é justamente trabalhar com mediação, né? Você consegue, através desses instrumentos, né, acordo de sócios, do próprio contrato social, né, estabelecer regras de como que se dará, né, numa eventual saída, né, de algum dos filhos ou de algum dos sócios, como se dará isso, para evitar justamente judicialização. E o que é mais importante? Estabelecer critérios de avaliação, né, disso, da ausência de um dos sócios, de um dos filhos, como que isso vai se dar, né, justamente para evitar qualquer tipo de problemática, né, nesse sentido. Então, a ideia é o quê? É que tudo aquilo que está permitido contratualmente falando, né, a gente pode estabelecer. Então, a ideia é justamente estabelecer todos os critérios para tentar evitar problema, para que a família continue, né, se dando bem. E sabe por que isso é importante, Giovana? A gente costuma dizer assim, geralmente quando falta o patriarca ou a pessoa, ou a matriarca, a pessoa que tem geralmente a condução da família, né, a decisão, as coisas elas começam do zero em alguns aspectos, né? Então, tava o pai lá, o pai decidia tudo, ele resolvia, alguém podia não concordar, mas né, não concordava quieto, né? Aquela coisa aceitava, né? Era uma democracia cubana, mais ou menos assim, dá o direito de concordar, né? Então, a partir do momento que faltou essa pessoa, e se não tem uma organização disso, é onde podem nascer os conflitos internos. E aí, se os filhos já constituíram cada um uma família para cada lado, já começam a ter ideias, já começam a ter decisões diferentes, perspectivas diferentes, e aí que começam os conflitos de ideia. E às vezes esses conflitos não se corrigem mais. Nós acompanhamos inúmeros casos de famílias que foram muito prósperas, conseguiram ter sucesso no desenvolvimento dos seus negócios, construíram patrimônio, mas o pai e a mãe não organizaram isso durante o tempo. Quando, por uma infelicidade, veio a faltar um deles, a coisa estava meio que aberta. E aí começou o conflito entre os filhos. Por quê? Um queria dar continuidade no negócio, outro não queria, outro achava que deveria ir para uma outra linha. Como isso não estava organizado dentro de um plano familiar, dentro de um conselho de família regulado, instrumentos que a holding traz como solução, a família terminou. E os negócios ficam em segundo plano. Vêm os interesses, e aí cria um problema para a continuidade desse patrimônio. Doutora Franciele, o que é um planejamento sucessório e por que ele é tão importante, seja ele para a família ou para a empresa? Planejamento sucessório, você despende de algumas possibilidades, né? Planejamento sucessório é justamente isso. Você consegue, às vezes, de um patrimônio patrimonial, você consegue fazer uma partilha em vida, né?
Então, mas assegurando, né, o direito dos pais sobre usufruir daquele bem, né, se tiver aluguel, usufruir desse aluguel, receber isso, né, ah, ao mesmo tempo que, se esse pai vier faltar, né, você consegue não fazer o inventário. Isso seria o máximo, né, que poderia ser feito de planejamento tributário. Ao mesmo tempo que existe possibilidade de disposições dentro né, da própria holding, ou enfim, de se utilizar de instrumentos como de testamento para deixar algumas questões de dentro da empresa, né, são testamentos declaratórios em que você declara, né, a forma como você gostaria que fosse conduzida certa situação, ou enfim, quem poderia ficar ou não à frente da empresa, né, isso tudo através, né, de disposições de dentro da holding e ferramentas auxiliares a gente consegue também fazer. Além do testamento, existe a possibilidade de uma doação, né, dos pais para os filhos, em que nessa doação é possível incluir cláusulas restritivas, tá? Vamos dar um exemplo, cláusula de incomunicabilidade. Eu vou doar o imóvel para o meu filho, ou as cotas de uma empresa para o meu filho, mas eu gostaria que aquilo ficasse para o meu filho, independente do casamento dele, né? Então, é possível, através dessa organização de planejamento sucessório, fazer isso, né? Impor a vontade do doador nesse sentido, né? Com cláusula de incomunicabilidade. Existem outras, né? Com relação à venda. Eu estou doando, mas eu quero impedir que ele possa dispor desse bem, porque eu estou fazendo justamente isso para ele, mas enquanto eu for vivo, eu quero que seja respeitada a minha vontade. Isso é o Instituto do Usufruto, né? Então, quando eu falo que o pai pode, sim, continuar tendo todas as prerrogativas de dono, é isso, né? A gente também trabalha muito, e a possibilidade de reversão, né? Então, através da holding, a ideia, né, a natureza é de que o pai vá antes que o filho. Mas e se acontecer o contrário? Né? E se o filho, porventura, que recebeu essa doação... Se respeita a ordem natural da vida, Sim, né? Porque a nem ordem sempre, natural né? da vida vai os avós, vai os pais, depois os filhos. Mas, às vezes, uma eventualidade. Pode acontecer. Então, veja o nível que pode chegar a proteção, né? Exato. E nesse sentido, a gente consegue reverter tudo, né? Através de uma cláusula de reversão, né? Então, a ideia é de que, enquanto os patriarcas, dono do patrimônio, seja de ordem de cotas de sociedade, seja de patrimônio mesmo, de questão patrimonial de imóveis, a ideia é que ele tenha o total controle, né? Enquanto vivo, né? Então... E essa, Fran, é uma das principais prerrogativas, assim, de dúvida que o empresário tem. Ele entende o contexto inicial da holding, ele entende a importância, mas de repente vem a passagem, né? Estou passando aqui um patrimônio para os filhos, né? Isso pode ser feito de forma gradual ou não, e ele sempre fica a preocupação. Mas aí é dele agora, e como é que fica o meu papel? Então, isso que a Fran está explicando é muito importante, porque ele continua no controle. Né? Ele continua na gestão disso. Enquanto estiver vivos, né, os pais, se eles quiserem, porque tudo é vontade, né? Vontade. Eles continuam gerenciando isso. Né? Exato. Temos vários casos de empresários que já fizeram esse plano. Boa parte do patrimônio já está em nome dos filhos, que foi feito por doação, mas quem continua controlando são os pais, né? E a ideia justamente da holding, ela facilita isso, né? No sentido de que ele ainda continua sendo administrador do patrimônio, ele ainda continua sendo administrador da empresa, o voto dele ainda, né, tem 100% de validade e garantia, né? Realmente só numa eventualidade é que ele vai exercer isso. É o que a gente chama do seguro, né? E com relação à questão familiar, a gente ainda tem a ferramenta que é da governança também, que é uma possibilidade de um conselho de família, né? Então, você consegue também preparar o sucessor na medida que você consegue ir passando o bastão, né, nas reuniões que forem feitas para essa finalidade, né, e aí você vai dizer assim, às vezes algum investimento interessante, alguma coisa, leva-se para o conselho de família, para o conselho deliberar, né, então é na prática
que você vai formando essa governança, né, corporativa, fazendo a sucessão. E a holding, ela serve como um mecanismo de auxílio nesse sentido, porque você cria, né, a legalidade para isso e você cria também os mecanismos para que você de fato faça isso, né? Porque às vezes na correria do dia a dia você até tem o interesse, mas se você não cria esse procedimento, é muito difícil, né, acontecer. Nós temos um caso, essa questão que a doutora Franciele falou do conselho de família, assim, um caso já aplicado, né? Uma das queixas que o empresário relatou, né, quando começou a desenvolver a holding, é que é uma empresa familiar, então de decisão familiar, onde trabalha o marido, a esposa, os 2 filhos, e eles tinham o hábito, os filhos já não moram mais com ele, mas eles tinham o hábito de almoçar junto no domingo. Só que o almoço de domingo, ele virava uma disputa muitas vezes, por quê? Porque se trazia assuntos dos negócios, e que é natural. Um filho acha que é A, o outro entendia que é B, o pai acha que é C. Virava um problema. Então, era relato da mãe, né, que era a que menos interferia, que o domingo era muito complicado nesse sentido. E que uma das soluções para resolver isso foi a profissionalização da tomada de decisão, na linha que a doutora comentou aqui, do conselho de família. Porque você cria um núcleo, mesmo sendo ali de dentro de casa, para tomar decisão. Não, as decisões importantes sobre o negócio serão tomadas em reunião no conselho. Então, não se fala mais no almoço do domingo, não se fala mais fora, vai se falar apenas naquele momento. Uhum. Então, parece algo assim meio, mas não precisa porque é tudo dentro de casa. Mas foi a forma de ter harmonia nesse almoço de família. Dá uma organizada. Dá uma profissionalizada. E qual é o melhor momento para começar esse processo de planejamento sucessório? O momento é o momento em que está tudo bem, em que você tem tempo para organizar, em que você tem tempo para pensar. E não é nada definitivo, né? Nada do que você comece a fazer não seja possível de ser alterado, modificado, né, ao longo do tempo. Mas a ideia é sim, você quer fazer seguro o quanto antes, né? Então, tendo um patrimônio, tendo uma ideia de continuidade da empresa, é o momento de se fazer. E nesse caso, o tempo daí é favorável, porque está tudo bem, porque não precisa ter pressa, porque você pode pensar, né? Porque a partir do momento que a gente começa a falar de holding, fala com as famílias, com os empresários, é o momento que ele pensa assim, meu Deus, eu não tinha pensado nesses pontos, de fato, é algo que eu preciso amadurecer, né? Eu não tinha pensado nessa situação da minha ausência, ou quem que ficaria, né? Então, o tempo, ele é o melhor amigo nessa situação, né? Então, o quanto antes, né, na medida que estiver aí tudo certo, tendo patrimônio, tendo empresa, é o momento de ser feito. E a gente comenta, Giovanni, que o tempo ele pode ajudar, porque às vezes a situação onde a família começa a se preocupar com isso é quando tem alguém que faz parte da empresa que está doente, ou está com alguma situação, ou às vezes vem algum problema, fazer, porque aí pode ser tarde, né? Dependendo do tipo do caso, vou dar um exemplo para você bem claro. Tem uma empresa operacional, está lá com tributos não pagos, né? Está com tributos em aberto. Esses tributos já estão em dívida ativa, né? Já estão em cobrança, e aí o empresário, para se precaver, evitar às vezes uma execução desses bens, diz o seguinte, não, eu vou retirar esse patrimônio de dentro da empresa para ficar seguro. Isso é considerado uma fraude nesse estágio. Por quê? Porque você já é conhecedor da dívida, essa dívida já está em cobrança, já está em dívida ativa, então não é mais o momento. Antes disso, você não tem nada que te impeça de fazer uma organização patrimonial. Até porque o objetivo não é esse. O objetivo é evitar qualquer tipo de risco. É você salvaguardar o patrimônio. Porque a empresa vai continuar respondendo pelos seus atos, né? Então, o tempo, eu costumo dizer assim, que você tem que sempre analisar com base na característica do teu negócio. Nós temos empresários com 25 anos que estão já pensando em holding para os seus filhos. Já estão organizando isso. Temos empresários com 70 que acham que ainda é cedo, né? Uhum. Então, é muito uma questão pessoal, né? Mas eu sempre explico esses detalhes, da importância de entender a importância da tomada de decisão.
Doutora Franciele, quais são os instrumentos legais comuns usados no planejamento sucessório? Os mais comuns são testamento, né, escritura de doação, e nesse caso a gente consegue envolver tudo isso dentro da holding, né? Então, a gente sempre faz uma análise, né, que se fosse separado tem os seus prós e contras, né, e muitas vezes o custo, né, disso se torna muito maior se não é feito através da holding, através de um planejamento sucessório. Às vezes ele chega na mesma finalidade, sim, ele pode atingir a mesma finalidade, mas talvez não tenha algumas garantias e até mesmo alguns custos que, né, E aí é preciso entre uma e analisar outra. cada É caso, preciso né? Porque analisar cada caso é um cada caso, caso. né? Exato. E há casos, Giovanni, que muitas vezes o empresário, né, quem procura para fazer a holding, tem desejos, tem interesses, que às vezes tem dificuldade de levar isso para a família, né? E existem os instrumentos dentro da holding, dentro da organização, que você pode utilizar para organizar esse patrimônio. Nós já tivemos casos, por exemplo, de clientes que nos disseram, olha, eu sei que se eu vier a faltar um determinado bem aqui, um filho vai querer vender, o outro não. E isso vai virar uma briga. Um conflito. Como é que regula isso? Dentro de um acordo, usando os instrumentos da holding, você pode regular para ter uma forma de decidir sobre esses casos, ou quando chegar em conflito. Uma outra situação, né, que muitos empresários às vezes não conhecem ou não sabem, é a forma de doação para os filhos. Sim. Né? Porque hoje toda pessoa que possui algum bem, ela tem uma parte que é considerada disponível, né? 50% de todo o patrimônio de uma pessoa, ele pode destinar da forma como ele melhor entender, inclusive para uma pessoa que é terceira, estranha à família, né? Então, por vezes eu tenho um filho que trabalha dentro da empresa e o outro não. Eu gostaria de destinar um pouquinho mais para esse que está fazendo pelo todo, né? Sim. Então, através dessa disponível, é possível, né, fazer essa diferenciação. Enfim, por isso que a gente fala que atende muito aos interesses. Claro, tudo dentro da mais absoluta legalidade, mas de acordo com o interesse de cada um. Olha a importância do tempo, né, Joana, nesse exemplo que a Franciele comentou da parte disponível. Então, tem um empresário, ele tem 2 filhos, um está trabalhando no negócio e um foi para outra área. Resolveu lá ser médico, arquiteto, né? Quis seguir um Outro sonho. caminho. Ele está construindo o patrimônio dele. Uhum. E, teoricamente, o filho que está trabalhando na empresa, ele está construindo o patrimônio Dos da dois. família, dos dois, exatamente, né? Então, às vezes, o pai quer fazer uma justiça e quer distribuir diferente. Ele quer, eu quero atribuir um peso um pouco maior para o filho que está trabalhando comigo e o outro vai ficar com uma parte um pouco menor, porque, teoricamente, ele está construindo um patrimônio para ele, né? Ele pode fazer isso em vida, essa manifestação de vontade. Porque se ele vier a falecer e não deixar nada registrado, independente do interesse dele, vai ser meio a meio. Entende? Então, essa é a grande diferença de você fazer no tempo certo. As tuas vontades e tuas decisões, elas podem ter todo o efeito para frente. A gente está falando de doação. Cláusulas restritivas, é possível incluí-las e quais são? Sim, tem cláusulas restritivas, né? Essa questão que a gente falou justamente das disposições, interesses e manifestações é possível através, né, de um termo de doação bem pensado, né? Então, por exemplo, eu estou doando, mas eu quero impor alguma condição para que isso seja no futuro observado. Eu consigo, né? Usufruto. Querendo ou não, é uma possibilidade também de doação, mas que reserva o usufruto para os pais, né? E isso a gente pode incluir para os dois pais, né? Pai e mãe, né? Falecendo um, o outro exerce na integralidade, né? Então, enquanto eles forem vivos, eles ainda podem exercer o domínio sobre aquela situação. Incomunicabilidade. O que acontece? Se um dos filhos casar em qualquer regime de casamento, seja qual for, incluindo ou de comunhão universal de bens, a doação com cláusula de incomunicabilidade, os bens eles não se comunicam, ou seja, eventualmente num divórcio do filho, e ele tenha recebido com essa cláusula, esse bem específico não comunica com a cônjuge, então ela não teria direito, certo? Incomunicabilidade, inalienabilidade, que é o fato de eu estou doando, mas eu não gostaria que pudesse vender, né?
essa questão da reversão que eu mencionei antes, né, que é possível que na doação a gente estabeleça também que na ausência, né, do filho, ou algo nesse sentido, que isso volta para o doador, né, e impenhorabilidade, né. Ah, eu tô doando, mas eu não gostaria que ele ofertasse isso para uma garantia de uma dívida ou para o financiamento, né. Hum. Então, e isso também serve tanto para impenhorabilidade extrajudicial, que seria essa questão de financiamento, investimento, né, que eu não gostaria que desse como garantia, como também judicial, né. Se ele for executado, né, Se por ele for alguma coisa. executado, isso E também, olha só, né. Giovana, só fazendo um gancho bem rápido nessa questão, existem alguns mitos, né, ou algumas situações que às vezes quem possui o patrimônio acha que está protegido, né? Muitos empresários dizem assim, não, todos os meus filhos eu não me preocupo muito com holding, essa questão de sucessão aqui, vou fazer já comprar diretamente em nome do filho, bem, porque ele vai casar em regime de separação total de bens, ou um regime que proteja. Então, de fato, para a questão de um divórcio, né, esse regime de casamento está bem assegurado. Agora, o que A tem que esposa é herdeira. entender é que numa situação de morte, a esposa é herdeira. Uhum. E Ou o aí, esposo, né, nós já enfim. tivemos casos práticos de que a família tomou uma decisão com essa ideia de que um regime de casamento de separação garantiria, teoricamente, o patrimônio na família. Infelizmente, o filho veio a falecer e esse patrimônio ele ficou vinculado ao cônjuge. Por quê? Porque ele é herdeiro, né? Uhum. E aí os filhos menores. Então, todos os herdeiros estavam vinculando a decisão do cônjuge. O cônjuge passou a ser o gestor desse patrimônio. Então, olha a importância que uma informação, né, assim, a metade, porque de fato está protegido, mas uma parte, para outra parte não. Ela pode tomar na vida de um empresário, de alguém que demorou a vida inteira para conquistar alguma coisa, pode estar à mercê de uma situação dessa. E muitas vezes a gente vê isso no dia a dia, porque a gente muitas vezes analisa holdings que já foram constituídas por outros profissionais e tal, né? E muitas vezes eles acham que constituir uma holding é simplesmente colocar imóveis dentro no CNPJ e tá feita a holding. Acha que assim, eu vou poder morrer porque não vai ter inventário. Não, pelo contrário. Se você de fato não fizer um planejamento sucessório, vai ter inventário sim igual, né? Então não tá acabado. Eu integralizei os imóveis e resolvi. Não é bem assim, né? Uma outra dúvida importante é quem tem patrimônio voltado à atividade rural deve fazer uma holding também? Sim, né. A atividade rural é um pouquinho diferente, então ela tem alguns cuidados a mais, né, porque é uma atividade que está envolvida ali né, relacionada diretamente ao imóvel. Todas essas garantias e questões que a gente mencionou relacionada à holding no modo geral é aplicável, mas para o rural a gente precisa se envolver um pouco mais no operacional, né? Então, a atividade rural, ela envolve muitos contratos de arrendamento, parceria, tem que entender todos os meandros desses contratos, né? Porque há muita interpretação fiscal a respeito. Então, holding rural, ela tem sim vários benefícios, desde que bem feita. Senão, ela pode ser literalmente um tiro no pé, né? Acha que está fazendo algo realmente para facilitar e pode complicar. Sabe o que acontece, Giovanni? Muitos produtores rurais, né, que sempre exerceram sua atividade, eles já são conhecedores de que para a atividade, a grande vantagem fiscal é fazer no próprio nome do produtor a tributação, né? Então, diferentemente de quem tem uma indústria, quem tem um comércio, quem é um prestador de serviço, para a atividade rural, muitas vezes, do ponto de vista tributário, não vale a pena abrir uma empresa, um CNPJ. Por quê? Porque na pessoa física, muitos benefícios fiscais, né? Você pode usar um livro caixa, onde você vai pagar imposto só sobre uma diferença, ou você tem uma tributação em cima apenas de uma receita presumida de 20%, então ela é muito interessante, né? Exige menos registro, menos burocracia. Então, é muito interessante. E muita gente acha que com a holding vai perder esse benefício, né? Então eu vou pegar um imóvel, por exemplo,
é uma área rural que está vinculada ao nome do produtor, vou passar para uma holding, que é um CNPJ, e vou perder a vantagem fiscal de tributar a produção dentro do CPF, dentro da declaração de imposto de renda. E, na verdade, não é isso. Você faz um planejamento, leva o patrimônio para lá, mas através de contratos, instrumentos bem feitos, bem analisados a cada caso, você estabelece um contrato de parceria ou de arrendamento e continua exercendo atividade rural dentro da pessoa física. Então, você não perde nada da vantagem tributária e apenas ganha todas as vantagens que a holding tem. Doutora Franciele, existe algum caso, alguma situação em que a holding ela não é indicada? Para quem não tem patrimônio, talvez ela seja burocrática, né? Justamente pelo fato de que tem que ter um CNPJ e ela tem que ter uma contabilidade regular. Por mais que ela não tenha nenhum faturamento, ela tem obrigações acessórias a serem cumpridas, né? Então, nesse caso, é quando talvez não seja interessante, né, ter a holding. Agora, eu vou constituir ela para futuramente ter um patrimônio, alguma coisa, também é algo para ser avaliado, né? Mas ela só não é vantajosa realmente ou se mal feita, né? Uhum. Ou por quem de fato não tenha patrimônio, né? Para que. Nós temos casos, Giovanni, que clientes ainda não têm patrimônio ou estão começando a constituir, mas entendem todo esse contexto que a gente está falando aqui de holding, as vantagens, proteção, sucessão, e que eles já estão abrindo as holdings para começar a adquirir o patrimônio já diretamente por ela. Ou seja, já começa a parte de conquistar patrimônio com essa organização. Uhum. Então, também é um ponto de partida. Então, um passo à frente. Está um passo à frente, exatamente. E na verdade a gente se falou muito de patrimônio, né, Thiago? Mas tem também a questão das participações societárias, né? Que às vezes até é o que tem mais valor. Né? A gente está falando, Sim. às vezes, do cara, ele tem 2 terrenos, um apartamento, mas vai pegar a participação que ele tem na empresa, tem muito mais valor do que aqueles imóveis. Então toda essa ideia, né, da mesma forma de ausência de sócio, ou até mesmo a forma de você organizar isso segregando o risco, né, da atividade, porque por vezes ele não tem só uma participação em uma empresa, ele tem mais empresas, né? Então a ideia de você segregar esses riscos da atividade também serve para isso, né? Então, por exemplo, eu participo de alguns outros negócios em que eu tenho uma holding para isso, né? Thiago, da mesma forma, né? Justamente porque não que a gente queira, né, se resguardar, mas não, é porque dentro da holding você pode ter todas essas questões, incluindo a questão do planejamento, né? Essa questão da participação, eu costumo dizer sempre pro nosso cliente, né? Ninguém entra num negócio para perder, mas ele faz parte de todo o negócio. Uhum. Pode fazer parte. Então, você tem que se preparar. Tudo aquilo que você se preparar, se vier alguma coisa, você já está, de certa forma, você já tem como contra-atacar. O problema é o contrário, né? Então, a gente já teve muito relato no passado de empresários que estavam indo muito bem nos seus negócios, né? Desenvolvendo, participando. De repente, por uma oportunidade, toparam participar de um outro negócio, mas entraram diretamente com o seu nome, né? E aquele negócio acabou não dando certo, ou acontecendo algum problema que respingou nesse negócio e no seu próprio nome. Então, o cuidado de fazer uma organização com holding para ter o controle desses negócios, isolar, é para isso. É você se resguardar que uma eventualidade, isso não caia diretamente para o teu nome. Agora, claro, não é porque o cara vai fazer uma holding que ele vai começar a fazer um monte de coisa ilícita por aí, né? Não. Então é importante a gente também deixar claro que a holding não serve para nada ilícito, né? Tanto é que existe no próprio Código Civil a prerrogativa da possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica. Ou seja... Por abuso, justamente, né, da pessoa jurídica, né? Então, assim, eu exagerei, eu criei estruturas para fazer algo ilícito ou para driblar alguma coisa de forma incorreta, já constituída, né? E quis criar essa empresa para mim desviar o foco. Isso pode ser derrubado, né? Então, eu acho que é importante a gente relatar esse caso da desconsideração, porque é um fator que tem que ser sabido também. Você não pode querer usar para vantagens. Agora, claro, aquilo que vem acontecer para frente é uma forma de você resguardar o que você já conquistou. Porque pressupõe-se que você fez de boa fé, né? Quando estava tudo bem, né? Você fez isso de boa fé, exerceu um direito que você tinha, né?
Então, é bem difícil descaracterizar, no caso, a personalidade jurídica da empresa, né? Nosso tempo passou voando. Passou. Nosso tempo passou voando, estamos chegando à reta final do nosso Revoicast, mas eu não gostaria de encerrar sem antes perguntar à doutora Franciele, quais são as principais dicas que você passaria para quem está preocupado com o patrimônio familiar e quer segurança? Procure saber mais, né? Procure realmente pensar, né, nesse sentido de organização, de sucessão, né? Procure especialistas que trabalhem diretamente com isso e que entendam, né? Porque, como eu falei, existe muita oferta de constituição de holding, mas muitas vezes elas não têm todos esses cuidados que a gente falou e aí acaba não sendo proveitosa da forma como ela poderia, né? Então, procure um profissional que entenda as necessidades, né? Que estude caso a caso, né? Porque não é uma receita de bolo, né? Ela é totalmente adaptável, né, a qualquer situação, mas precisa realmente ter conhecimento do que está sendo feito. Doutora Franciele Martins, que prazer tê-la com a gente aqui no Revoicast, viu? Obrigado por todos os esclarecimentos, por todas as informações. Obrigada a vocês também. Tiago, a gente vai se reencontrar em 15 dias com o assunto terceirização, né? Vamos falar Outro sobre baita assunto, terceirização, né? Parte trabalhista, né? Que incomoda tanto, né? A parte empresarial aí é uma preocupação latente. Então, eu acho que vão ter dicas muito práticas, muito boas, bons profissionais que também vão trazer muito esclarecimento sobre esse assunto. Obrigado por estar com a gente aí hoje mais uma vez. Eu que agradeço, Giovanni. Obrigado. Muito bem. Assim nós encerramos o segundo episódio da nossa primeira temporada aqui do Revoicast, o podcast da Revoi Contabilidade de Resultado. Como o Tiago já destacou aqui, em 15 dias a gente se reencontra aqui no Spotify e também no nosso canal no YouTube para falar sobre terceirização.